Bom dia a todos, todas, nesse nosso encontro do projeto da Universidade do Café. Mais um ano que nós realizamos o trabalho de pesquisa com o apoio da ILI Café, via Universidade do Café e Fundação Instituto de Administração e o programa Pensa de Estudo de Sistemas Agroindustriais. Para nós é um prazer estarmos juntos com vocês, especialmente pelo tema que nós trataremos no dia de hoje, que foi o tema do estudo do ano passado. O tema é equilíbrio de gênero. Para isso, nós tivemos na equipe do Pensa, que é composta pelo professor Samuel Ribeiro Giordano, que está conosco aqui, pela professora Cristiane Leles, por mim, Décio Zilberstein. Tivemos nesse ano o prazer de contar com a professora Raquel Soares. Ela é uma professora associada da Universidade Federal de Viçosa, campus do Rio Parnaíba. Temos hoje o prazer muito especial de contar com a professora Eliane Berlato, da Exalc-USP, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, com quem eu tenho o prazer de trabalhar como professor sênior e ao lado da professora Eliane. É um prazer muito grande tê-la conosco. Ela, uma especialista no tema de gênero e outros temas sociais na área da educação e tantas contribuições importantes que a professora Eliane tem nos dado. Temos hoje o prazer inusitado, importante, de contar com Ana Illy. Ana Illy, que é diretora da Illy Café, falando conosco diretamente de Trieste, na Itália. Apenas para informar a todos e todas participantes, nós queremos muito a participação de todos vocês. E, portanto, ao longo das apresentações, eu gostaria muito de motivá-los a apresentar suas perguntas via chat, que nós estaremos, então, prontos a colher e trazer para o debate. Como que nós vamos proceder no dia de hoje? Nós teremos inicialmente a fala da nossa querida Ana Illy, em nome da Illy Café. Depois, a professora Raquel Menezes fará uma breve apresentação. O documento está disponível no site da Universidade do Café. Tenho certeza que boa parte, se não todos, os participantes já tiveram acesso ao documento completo. Se não tiverem, por favor, podem acessá-lo. Então, a professora Raquel fará uma apresentação. A seguir, a professora Eliane trará as primeiras impressões para que a gente inicie o debate, e com isso nós abriremos também as questões para todos vocês participantes. Então, a nossa intenção é que nós iremos até 11h20, 11h30 minutos. Esse é o nosso programa para o trabalho dessa manhã, e eu gostaria de passar, então, mais uma vez, reiterar as boas-vindas a todas e todos e passar a palavra para a nossa querida Ana Illy. Por favor, Ana. Obrigada, professor Décio. Eu não preparei nenhuma apresentação, porque não achei mais um bate-papo entre as pessoas. Mas eu vi que os debates sobre a equidade da cafeicultura no café no Brasil está se ampliando muito. Então, esse é um problema, um item que sempre mais está interessando a comunidade.
Eu sou italiana, eu venho de uma cidade que chama-se Trieste, que é um porto internacional de nordeste da Itália. Sendo a cidade um porto, no passado, as mulheres ficavam em casa com a responsabilidade da família, dos filhos, de todo o arranjamento da casa, porque o marido navegava, o marido trabalhava nos navios e viajava por meses e meses e meses. Então, nessa cidade, como Trieste, o discurso do feminismo, do equilíbrio de gênero, tudo isso, digamos, Trieste é uma cidade matriarcal, bem sendo na Itália, que é um país bastante machista, mas Trieste é uma cidade matriarcal. E também temos visto que a escolha das compras importantes para casa, para comida, são das mulheres. Então, as mulheres têm muita, digamos, liberdade, muita possibilidade de escolha e, bom, às vezes discutem com o marido para coisas mais importantes, mas para o dia a dia não precisa conversar com o marido, porque elas têm que cozinhar. Hoje à noite vai ser pasta al pomodoro. Se você quer pasta al pomodoro, tudo bem, se não, vai comer no restaurante. Essa é digamos, a atitude da mulher de Trieste. Falando da empresa, a empresa é uma empresa que tem como primeiro ano um administrador delegado mulher. Nós temos um conselho de administração de 11 pessoas. Dentro das 11 pessoas, 6 são mulheres. Então, a nossa empresa presta muita atenção às mulheres. E temos 1.305 pessoas que trabalham conosco, das quais 45% são mulheres e 65% dessas mulheres são da idade entre os 30 e os 50 anos. Nós, como Ilha Café, oferecemos também para os nossos colaboradores não somente um trabalho, mas olhamos o mérito das pessoas, ou seja, mérito é correto em português. Então, a capacidade de profissional, mas tudo isso é sem discriminação, digamos, é neutro. Temos manager de muito alta qualidade que são mulheres e que são homens. A mais, promovemos a paridade de gênero
através de trabalhos como uma partnership com a Global Inclusion, Geração Sem Fronteiras. E, para terminar, porque eu não quero falar muito, a Fundação Ernesto Illy, da qual sou orgulhosa de estar como presidente, em colaboração com uma outra fundação suíça que chama-se Kahawato, anos atrás, no país do Burundi, Kahawato comprou um pedaço de terra para uma associação de mulheres. E as mulheres foram fantásticas, fizeram um trabalho maravilhoso e agora vendem seu café e tem um ingresso a mais para a família. Sempre através da Fundação Kahawato, onde eu estou dentro do Conselho de Administração, encontramos uma cooperativa de mulheres no país do Ruanda. Essas mulheres nos explicaram todo o trabalho que faziam e tal. E alguém perguntou para elas, mas qual é o sonho de vocês? E, digamos, a chefa, mais ou menos, ela disse, o sonho nosso é costurar. Mas nós temos somente uma máquina para costurar, mas nós gostaríamos, temos um grupo de jovens mulheres que gostariam muito de aprender. E nosso objetivo é produzir as divisas escolar, as divisas escolares para a criança dessa nossa zona. Uniformes, então, Ana. Como? Uniformes. Uniformes escolares. Uniforme, desculpa. Então, eles tendo somente uma máquina, eu perguntei, mas quanto custa uma máquina? Me deram uma resposta e eu dei o dinheiro para comprar 10 máquinas para costurar. E agora tem um laboratório que faz costura não somente para as mulheres, mas também as uniformes para a criança da escola. Obrigada. Muito obrigado, Ana, pela sua intervenção inicial. Eu queria passar, e ao passar a palavra para a professora Raquel, eu queria levantar inicialmente um ponto que permeou a nossa preocupação ao longo de todo esse estudo. Nós sabemos das dificuldades que significam o avanço institucional, principalmente em instituições informais. E o tema do desequilíbrio de gênero se enquadra justamente em práticas que estão culturalmente muito arraigadas, entretanto, que devem ser mudadas. Portanto, esse estudo, ele é parte de um esforço de que nós possamos levar para um público maior algumas possibilidades, porque o estudo ele teve todo o tempo a intenção de ser propositivo, de ações que diferentes atores nos sistemas ligados à agricultura, nos sistemas agroindustriais, de modo particular no sistema agroindustrial do café, possam começar a incorporar
para que a gente avance para um mundo socialmente mais equilibrado no aspecto do equilíbrio de gênero. Eu apenas coloco isso como um elemento inicial e eu gostaria, então, de passar a palavra para a professora Raquel Soares. Bom dia, obrigado, professor Décio, pela apresentação, obrigada, Ana, por ter feito essa introdução. E, primeiramente, quero dizer que é um grande prazer estar aqui e com vocês, todos que estão participando e todas que estão participando desse painel. Desejar que esse dia, um dia importante para nós no sistema agroindustrial do café, em que a gente vem trazer, como o professor Décio disse, algumas possibilidades de contribuições e avanços para a cafeicultura no Brasil. Eu agradeço também a Josiane e a Amanda, que foram colaboradoras na pesquisa, juntamente comigo nessa equipe, convidada pela Ilha Café, pela Universidade do Café do Brasil, para realizar esse estudo. Então, nosso agradecimento especial também à Universidade do Café, professor Décio, Samuel, Cristiane, pelo apoio, e à Universidade do Café do Brasil pelo convite, né, para participar dessa pesquisa. Bom, o que eu quero trazer aqui hoje é, na verdade, algumas provocações para iniciar esse debate. O relatório completo ele está disponível nos cadernos da Universidade do Café de 2022 e traz ali todo um relato que nós procuramos que fosse o mais cuidadoso possível, buscando realmente na literatura nacional e internacional entender o que vem avançando em termos desse tema, como a Ana disse, que tem ganhado bastante relevância, inclusive no Brasil, nos últimos anos, para que a gente possa, de fato, olhar para esse novo momento e dizer, até aqui, vamos dizer, nesses últimos 10 anos, nós caminhamos assim. E daqui para frente, o que pode ser feito para acelerar esse progresso e por que esse processo é tão importante. Então, eu mapeei 5 eixos para essa nossa apresentação. São eixos que aparecem nesse relatório, mas a ideia é que eles tragam reflexões para o debate, para além do texto, para que a gente realmente possa entender a relevância e as possibilidades de avanço de maior equilíbrio de gênero na cafeicultura. Começando, então, pela temática da sustentabilidade, esse que é um termo bastante comentado no mundo todo, especialmente no agronegócio, ou nos agronegócios em geral, e alguns pontos que se fazem importantes de trazer sobre a sustentabilidade é a inserção desse tema no que se refere à agricultura em 2 grandes aspectos. Primeiro, a necessidade cada vez maior de alimentar o mundo e um certo medo coletivo, alertas, antes já da pandemia, de uma possível escassez de alimentos no mundo. Diante disso, nós também temos um outro aspecto, que é a Agenda 2030 da ONU, que estabelece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vão justamente tentar buscar coletivamente entre governos e empresas e organizações formas de combater essa possível grande fome ou a miséria que ainda existe no mundo. Então, até 2030, nós temos inúmeros desafios, né? E eu acredito que, diante desses 2 últimos anos, não há dúvidas do quanto esses desafios se intensificaram. E nós estamos aí há 8 anos desse marco para o futuro, para 2030, que é quando gostaríamos de já ter alcançado esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, sendo a igualdade de gênero um destes objetivos. No que se refere à igualdade de gênero nos agronegócios, é muito importante pontuar que esse objetivo ele tem uma característica de ser transversal, ou seja, uma maior participação de mulheres nos sistemas agroindustriais como um todo poderia
colaborar para o alcance de muitos outros objetivos. Essa é, inclusive, uma das observações da Luísa Carvalho, da ONU, no livro das Mulheres dos Cafés no Brasil, que foi uma publicação de 2017, que trouxe à tona uma série de representações e por meio de capítulos sobre as diversas regiões produtoras do Brasil, diferentes segmentos do sistema agroindustrial do café. E a Luísa Carvalho, então, no prefácio vai dizer, olha, na cafeicultura, uma maior igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas contribui para a erradicação da pobreza, para a promoção da saúde e do bem-estar, para uma melhor educação e também para o crescimento econômico e emprego digno. Diante disso, é muito importante que a gente analise essa temática do ponto de vista das oportunidades que uma maior igualdade de gênero gera. E do ponto de vista econômico, em linhas gerais, né, estudos aí feitos não apenas na cafeicultura ou nos agronegócios, mas estudos internacionais apontam que um maior equilíbrio de gênero pode adicionar ao PIB mundial cerca de 12 trilhões, né? E certamente na cafeicultura não é diferente, né? Um ponto importante no que se refere a essa inserção do Brasil na temática dos estudos de gênero, não só dos estudos, mas das ações de gênero no café, é que a gente percebe um movimento mais recente, um movimento que se intensifica com muita força. Mas até pouco tempo atrás, se acreditava ou se dizia em publicações oficiais que existiam poucas mulheres na cafeicultura do Brasil ou que o trabalho delas era insignificante ou pouco relevante, né? Mas o que a gente tem visto com todo esse caminhar das ações da Agenda 2030 é que o gênero, ele ocupa um espaço importante também na cafeicultura no Brasil, uma vez que trabalhar com essas ações voltadas para o ODS 5 pode ser uma ação social dentro do contexto que vem surgindo aí nos debates sobre a sustentabilidade das empresas que realizam ações voltadas nas dimensões do ESG, né, do ambiental, da governança e do social. Então, a gente percebe que o social, né, se a gente analisa esses objetivos do desenvolvimento sustentável numa perspectiva aí, tridimensional, nós podemos ver que existem mais objetivos sociais do que ambientais ou econômicos. Mas o foco das ações, na maioria dos sistemas agroindustriais, inclusive no café, não estão voltados para o social. Mas se a gente analisa na perspectiva que foi comentada aqui, da transversalidade, o social ele contribui para os outros. Então, há uma grande oportunidade e uma necessidade também no Brasil de trazer essas ações voltadas para mulheres para o centro desse debate das ações de ESG, considerando que existem aí grandes possibilidades de aumentar todo esse desenvolvimento também econômico da cafeicultura no país. E aí, quando eu comecei dizendo sobre, até pouco tempo, né, 10 anos atrás, quando se falava que não existiam mulheres no café no Brasil, ou que elas eram poucas, o que a gente viu como diferenças, né, como avanços, foi o surgimento de uma série de ações coletivas que tiraram essas mulheres da invisibilidade e vêm aos poucos transformando muitas mulheres em protagonistas na cafeicultura, e isso gera um efeito de ampliação de rede, de ampliação de exemplos para que outras mulheres jovens ou de qualquer elo da cadeia produtiva do café queiram também participar. Então, esse é o segundo eixo que a gente coloca aqui para esse debate.
E destacando que o primeiro passo para tirar da invisibilidade é a gente ter dados nos quais a gente possa se apoiar para avaliar essa questão, né? Se de fato é importante, quantas são essas mulheres? E aí, quando nós analisamos a população brasileira, que tem mais mulheres que homens, né? 51% população brasileira em geral, 51,8% são mulheres e 48,2% são homens. No Censo Agropecuário de 2017, foi possível identificar que, no geral, né, no que se refere ao setor agropecuário em geral, os imóveis rurais são 81% liderados por homens e 19% por mulheres. Então, existe uma diferença significativa na população em geral e na liderança dos imóveis rurais. E quando a gente iniciou os estudos sobre as mulheres na cafeicultura, a grande pergunta que a gente queria responder também, lá em 2013 aproximadamente, para a primeira iniciativa de se escrever o livro Mulheres dos Cafés no Brasil, uma pergunta importante que a gente tentava responder era quantas são as mulheres dos cafés no Brasil? E praticamente não haviam dados que não havia, os dados, obviamente, existiam dos censos, mas era praticamente impossível desagregar esses dados por gênero. Então, num esforço coletivo da Embrapa, com a IWCA, com a EPAMIG, junto ao IBGE, em 2017 foi publicado esse complemento, né, do censo agropecuário, que foi Mulheres Cafeicultoras. E então, os dados agora podem nos dar uma visão de quantas são essas mulheres, pelo menos no que se refere à produção de café no Brasil. Então, dos 304 mil estabelecimentos rurais com café, nós temos aproximadamente 13% sendo dirigidos ou co-dirigidos por mulheres, o que dá aproximadamente 40 mil mulheres sendo dirigentes ou co-dirigentes fazendo as produtoras de café, né? Então, esse dado, ele mostra para nós que o número de mulheres na cafeicultura, comparando a liderança de imóveis rurais como um todo, ele é inferior, né? No geral, são 19%, e no café são 13% desses estabelecimentos, né? Então, o que vem sendo feito em termos de ampliar essa visibilidade de mulheres e, de certa forma, de dirigir ações para essas mulheres que estão na cafeicultura, no caso, para as produtoras, são iniciativas como a criação da IWCA, que é uma entidade internacional com ampla atuação no Brasil desde 2012. Também foi possível identificar a presença de vários núcleos femininos em cooperativas, a exemplo da Copfam, Expocacer, Cochupé, Cocatrel, com diferentes formas de atuação, dependendo do perfil dessas cooperadas, dependendo do perfil da cafeicultura da região. Então, tudo isso são diferenças que a gente vai ver que são significativas para direcionar ações que gerem resultados concretos. Também foi possível identificar a presença e a intensificação de iniciativas focadas em mulheres, como concursos de qualidade de café e até a comercialização desses cafés por indústrias, como foi feito no programa Florada Premiada. E todas essas iniciativas chamaram a atenção da ONU, levando a possibilidade de articulação de programas com foco no desenvolvimento de mulheres e na comercialização destes cafés, não só restrito ao Brasil, mas também cooperando com outros países, interagindo com outros países produtores de café. Uma outra iniciativa identificada foi, no que se refere à assistência técnica, foi um projeto do Senar, na região das Matas de Minas, onde mulheres dão assistência para grupos de mulheres, né? Técnicas oferecem assistência para mulheres. Então, aqui são algumas das iniciativas que a gente insere dentro aqui do eixo ações coletivas e como elas têm feito
para possibilitar esses avanços na cafeicultura no Brasil, no que se refere ao equilíbrio de gênero. Procurando entre essas iniciativas algumas sinergias, o que ficou claro para nós a partir dos 6 painéis que foram realizados com especialistas dessas diversas regiões no Brasil e até mesmo um painel internacional que foi realizado para a nossa pesquisa no ano passado, nós identificamos que o que essas ações têm em comum é que elas possibilitam o acesso à informação. Esse é um dos pontos centrais para que a gente consiga, de fato, conectar os programas e os projetos voltados para as mulheres na cafeicultura ou em todo o sistema agroindustrial e fazer com que elas entendam o valor que a permanência desse tipo de iniciativa gera para elas e gera para os seus negócios. Então, eu trago aqui agora o complemento, né, desse documento que foi gerado pelo IBGE, falando sobre as diferenças entre os empreendimentos rurais dirigidos por homens e por mulheres na cafeicultura. Então, a gente vai ver que existem 3 diferenças significativas e que deixam claro a importância do acesso à informação por essas mulheres. Primeiro, nas propriedades dirigidas por mulheres, o número e a disponibilidade de implementos e máquinas é inferior ao dos homens. Então, a gente tem menos implementos e máquinas nos negócios dirigidos por mulheres. Um segundo ponto, a obtenção de informações técnicas por essas mulheres, seja por meio de reuniões, seminários, seja por meio da internet, seja por meio de notícias em geral, é também inferior. Então, as mulheres têm menos acesso à informação que os homens na cafeicultura. E o terceiro é a participação dessas mulheres como cooperadas nas cooperativas, como associadas às cooperativas. Enquanto cerca de 22,5% dos homens são cooperados, apenas 11% das mulheres são cooperadas a algumas cooperativas. E ficou evidente para nós no nosso estudo que as cooperativas e associações são um elo importante para levar informação a esses produtores e a essas produtoras. Então, a gente tem aí alguns números interessantes para discutir as diferenças nos estabelecimentos rurais dirigidos por homens e por mulheres. Um outro aspecto importante diz respeito às diferenças encontradas em função das regiões produtoras, do tamanho da propriedade e dos perfis de produtoras. Claro, nosso estudo ele apresenta um recorte a partir dessas opiniões com especialistas, mas nos painéis de especialistas, mas o que a gente pode perceber, analisando a literatura disponível e os relatos desses especialistas, é que o contexto local é quem vai orientar, quem deve nortear o tipo de iniciativa que vai ser realizada. Por exemplo, se uma cooperativa está instalada numa região onde existe a predominância de agricultura familiar, com a família fazendo o processo todo de produção e comercialização, é importante trabalhar, por exemplo, no caso das mulheres, a conscientização sobre direitos, a conscientização sobre o acesso à terra, sobre crédito, sobre projetos, para que elas tenham essas informações para terem acesso aos recursos disponíveis. Em outras regiões, nós já temos a cafeicultura com um perfil mais empresarial, onde a segunda geração já está presente com uma visão empreendedora, com uma visão mais voltada para a exportação de café, por exemplo. Então, cooperativas localizadas nessas regiões têm buscado fomentar grupos de mulheres com foco nessa diferenciação de cafés produzidos por mulheres. Então, são
perfis diferentes e são iniciativas diferentes de acordo com essas regiões e com esses grupos. E também, nós estamos aqui, né, eu estou conduzindo essa apresentação a partir das produtoras, mas nós ouvimos também fornecedores e fornecedoras de insumo, ouvimos cooperativas e assistência técnica e extensão rural, a indústria e também um painel internacional. Há diferenças entre as mulheres em cada um desses segmentos. Então, se uma empresa fornecedora de insumo for realizar um projeto para mulheres, ela pode começar, por exemplo, pelo grupo de mulheres dentro da própria organização, dentro da própria empresa. E a coerência nesse aspecto é fundamental, né? Pensando lá no consumidor final, que tem acesso às informações cada vez maior, e no café isso vem se intensificando com a quarta onda, né? O consumidor, ele quer essas informações sobre o produto que ele consome, então é fundamental que a empresa, seja fornecedora, seja indústria, seja qualquer um dos elos aí do segmento agroindustrial, é fundamental que tenha coerência. Então, começar pela gestão da diversidade dentro da própria organização, como muito bem apresentou a Ana aí sobre a ilha no início do painel, é fundamental, porque isso realmente gera consistência e gera confiança para esse comprador, para esse consumidor do café. E também, um outro aspecto que a gente traz aí como sendo algo importante é em relação às diferenças geracionais e a maneira como elas intensificam essa percepção de que o gênero é uma pauta importante, especialmente para os mais jovens, né? Eu digo especialmente porque eles movimentam essa discussão e, de certa forma, irão exigir e cobrar a partir da própria casa, se estendendo para a organização onde eles trabalham e se estendendo para esse entendimento de um papel maior e do impacto que um maior equilíbrio de gênero causa no mundo. Então, é um assunto que irá pautar, inclusive, decisões de compras desse público. Um quarto eixo que nós trouxemos aqui foi do desafios da educação. E aqui, falando numa educação, não numa perspectiva tradicional, convencional, de aumento de escolaridade somente, embora também seja muito importante, e a gente tenha questões significativas que vão desde combate ao analfabetismo no campo, que ainda é maior, até mesmo o acesso ao ensino superior. Mas a gente precisa também olhar para a educação no contexto da cafeicultura, especialmente no que se refere às mulheres, como um campo onde temas não somente técnicos, mas também técnicos, que a gente chama de hard skills ou competências técnicas, eles vêm sendo notados. E o conhecimento é uma forma de poder, então a gente precisa falar que sim, a gente tem conseguido avançar e oferecer esse conhecimento técnico, ele vai ajudar no processo de protagonizar, né, no processo de protagonismo dessas mulheres na cafeicultura. Então, já temos um aumento significativo de mulheres nas áreas técnicas, temos alcançado bons resultados para além da educação formal, mas da educação prática e do compartilhamento de informações com mulheres no que se refere à produção e pós-colheita, que gera uma melhor qualidade dos cafés. Então, um exemplo disso é o Norte Pioneiro do Paraná, onde tem havido uma expressiva movimentação nesse sentido. Mas uma pergunta importante quando a gente faz em relação a esse conhecimento, esse aumento do número de mulheres, a esse aumento da qualidade, pergunta é, temos tido diversidade, uma maior diversidade, mas será que essa diversidade ela também promove a inclusão? Será que essas mulheres que estão participando mais desse segmento, elas estão sendo mais ouvidas, elas estão participando das decisões nas organizações que fazem parte da cafeicultura? Então, a gente precisa também olhar para o componente da educação
a partir das chamadas soft skills, das competências comportamentais. Isso já pode ser visto, de certa forma, como eu disse, no aspecto das gerações, com o aumento de jovens qualificadas, que estão seguindo um processo de sucessão familiar por opção, e não mais, como a gente ouviu muitos relatos nessa linha, de que por uma morte de um familiar, por uma tragédia, por uma falta de opção, ela vai para o negócio. Hoje não. Hoje essas jovens, elas vão para o negócio por opção e não por uma necessidade. Então é um outro perfil, isso gera uma série de possibilidades, inclusive, para o empreendedorismo e a inovação na cafeicultura. E quando eu questionava sobre a inclusão, né, que diversidade nós temos, numericamente temos mais mulheres qualificadas, mas será que isso se reverte em inclusão? O questionamento vem em direção à preocupação com o maior número de mulheres em posições de liderança na cafeicultura, né? E o questionamento é, mas por que isso é importante? Isso é importante porque uma maior diversidade e inclusão gera mais inovação. E quando a gente analisa os poucos dados disponíveis, né, os poucos estudos feitos sobre isso no Brasil, a gente percebe que os avanços eles estão ocorrendo muito lentamente. Claro que existem exceções que geram visibilidade, né? A gente tem, inclusive, a Vanusa como presidente atual da OIC, e aí tudo isso gera uma comoção, uma sensibilização, olha, estamos avançando, mas a gente olha muito para as exceções. E aí, quando a gente analisa a mudança numérica, o impacto disso nos quadros, por exemplo, das cooperativas, das associações, não tem havido grandes progressos, né? Avança lentamente. Mas são pontos aqui para incitar, né, esse debate. A gente tem um longo caminho pela frente. A nossa pesquisa, ela deixa uma agenda de pesquisa para outros estudos como esse, né? Por exemplo, em relação à liderança, em relação ao empreendedorismo como entrada e permanência de mulheres nos negócios, a importância da digitalização para possibilitar o acesso à educação, o acesso à informação, que nós falamos que é tão relevante, e fechando aqui com o último tópico dessa apresentação, para abrir ao debate, eu listei aqui algumas das 90 estratégias público e privadas que nós trouxemos no relatório escrito, e nós tivemos um cuidado de segmentar essas ações no relatório para os segmentos do sistema agroindustrial do café, então, para fornecedores, para cooperativas, para associações, para produtoras, enfim. Que tipos de estratégias serão usadas para cada um desses públicos, ou por cada um desses públicos? Porque, como eu disse, existem diferenças e quanto mais essas diferenças forem consideradas, mais efetivas podem ser essas políticas, no sentido de mitigar os efeitos do desequilíbrio de gênero. Então, aqui eu trago um quadro, né, com alguns exemplos, começando pelas fornecedoras de insumo, né, as empresas fornecedoras de insumo, elas podem convidar mulheres para palestrar e treinar seu pessoal, por exemplo, e também treinar a pessoal de apoio técnico para atender mulheres, né? Uma das categorias do nosso relatório é a mentalidade sensível ao gênero. E certamente esse olhar de um maior número de mulheres vai possibilitar que em todos os eixos e também nos fornecedores de insumo isso aconteça. No que se refere às produtoras, desnaturalizar o trabalho da mulher como ajuda, né, incentivar a construção de identidades profissionais, isso é a base para a construção das competências comportamentais, das soft skills. Nas cooperativas, aumentar a participação das mulheres nas ações e também incentivar que essas mulheres participem mais ativamente de decisões, sem necessariamente a anuência, né, do marido, do pai, do irmão.
Um outro aspecto importantíssimo que a gente viu como um exemplo que traz contribuições para a cafeicultura, as pesquisas e as entidades de pesquisa e ATRs, que podem monitorar os dados dos impactos das mulheres na cafeicultura. O que a gente realmente tem avançado, né, quando a gente analisa esse cenário aí dos últimos anos. Nas organizações, promover lideranças femininas e apoiar organizações existentes e potenciais, e a indústria e o consumo, uma possibilidade, realizar visitas técnicas regulares em loco para intercambiar conhecimento com as fornecedoras. Eu não vou estender aqui, né? Eu sei que já está na hora de a gente partir para o debate, mas só encerrando com as propostas para políticas públicas, é fundamental, dentre os exemplos apresentados de uma cooperativa nas Matas de Minas, que tem tido excelentes resultados com a participação de mulheres em programas do governo, como o PNAE, Programa de Aquisição de Alimentos nas Escolas, e o PAA. Então, essas mulheres precisam ser capacitadas para participar desse tipo de iniciativa, e muitas vezes, em se tratando de agricultura familiar, não somente com a produção de café, mas também com a diversificação das atividades agrícolas ali, para que elas possam estar para que elas possam ter uma renda fora do período da safra, né? Então, isso tudo envolve uma dinâmica importante que passa também pelos governos, né? E, como foi citado, um outro aspecto que eu vou destacar aqui é a importância de ter internet de qualidade, né, para que a digitalização aconteça, para que a educação aconteça, para que o acesso à informação aconteça, cartilhas sobre direitos e legislação, informando essas mulheres sobre seus direitos básicos, sobre as próprias políticas públicas, e as organizações fazendo seu papel na disseminação desses resultados por dados desagregados, mostrando como tudo isso vem, de fato, contribuindo para uma cafeicultura com maior equilíbrio de gênero. Eu quero encerrar com uma provocação, né, do quanto essa temática ela é rica e oportuna para esse momento, e com uma frase do Roger Spitz, um pesquisador futurologista americano, que diz que a sustentabilidade é o novo digital, né? E no sentido de que as ações voltadas para a sustentabilidade, incluindo o gênero, elas irão numa direção de promover grandes mudanças e promover impacto não só na cafeicultura, mas também no mundo como um todo. E, obviamente, esse debate ele contribui para que a gente possa, de fato, tornar escalável essas ações que vêm acontecendo no Brasil para promover o equilíbrio de gênero. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Raquel. Achei muito concisa e clara a sua apresentação. Eu queria, sem perda de tempo, passar para a professora Eliane. E, ao passar para a professora Eliane, eu já vou deixar um dos pontos que foram levantados pelos participantes, no caso, a Mariana Timóteo, que talvez isso possa também ser parte dos seus comentários. Ela coloca a questão do acesso do conhecimento como forma do exercício de liberdade da mulher. Talvez a professora Eliane possa inserir essa questão no seu comentário. Por favor, Eliane. Muito obrigada, professor Décio. Bom dia a todos que nos ouvem aí. Bom dia, Ana, Ilha, um prazer conhecê-la, né? Cristiane, professor Décio, meu agradecimento por ser convidada a debater um tema tão caro, né, e tão importante. Raquel, parabéns. Pouquíssimas vezes, e olha que a gente já vem uma trajetória parecida, né? Você vem comemorando seus 10 anos aí de defesa da tese, eu, o 11º, a gente muito próxima aí, mas
eu nunca assisti uma apresentação e um relatório onde traz elementos tão importantes e de forma assim tão sensata de deixar de fato um recado, né? E não, muitas vezes a gente acaba se deparando nas mesmas coisas, nos mesmos entraves, e a sua apresentação, a pesquisa realizada por vocês, mostra assim de forma clara, né? E apresentando caminhos e possibilidades da importância dessa busca pelo equilíbrio de gênero. Então, eu queria já registrar a minha gratidão em poder estar aqui debatendo algo que já parte, né, daquilo que a gente esperava das pesquisas e que vocês entregam tão bem aqui. Né? Samuel também, bom dia. Né? E eu gostaria de começar falando justamente sobre isso. Quando a gente fala da equidade de gênero, e o professor Décio até trouxe, né, essa questão da educação, a equidade de gênero e a nossa história de mulheres, hoje não é um tema da moda, a gente ouve muito isso, né? Está na moda. Não, nunca esteve na moda. Na verdade, é toda uma história que mostra que nós vamos caminhando, e quando a gente olha para as ODSs, e a gente vê até os termos sendo trazidos como empoderamento, né? Eu digo que hoje a gente precisa ter um pouco de cautela, e Raquel já pontuou isso de uma forma muito bem. A gente dá passos, mas a gente precisa tomar cuidado no dizer que é um avanço, né? Na compreensão desses conceitos, porque a gente ainda está vendo a mulher não chegar lá, e aí a gente comemora uma chegada, mas qual é a chegada de fato que estamos comemorando? Né? A falta de acesso ao conhecimento e à educação é um dos principais muros, é uma das principais barreiras. E quando a gente vai para o campo, a gente sabe que isso né, afunila ainda mais, por conta de todo o contexto. Então, quando vocês trazem uma pesquisa, um relatório com um recorte de mulheres na cafeicultura, vocês colocam uma lente extremamente importante, não só para a área do agronegócio, mas olhando especificamente uma cultura de produção, que é o café. Né? E aí já evidencia uma coisa que é extremamente importante quando nós estamos falando de equilíbrio de gênero, que a gente toca em questões de homens e mulheres, mas quando a gente olha para as mulheres, de quais mulheres nós estamos falando? Quem são essas mulheres? As mulheres que estão no café hoje são mulheres de que idade? De que etnia? Essas mulheres que trabalham no café são mulheres com deficiência? São mulheres de que classe social? Né? Você até traz a questão da sucessão familiar, e eu já vou deixando aqui, né, alguns elementos, o quanto essa pesquisa ela chama mulheres não só que vão suceder questões familiares, e de forma legítima, porque desejam e não por uma necessidade, mas as mulheres que não são, né, da área, que não estão na família. O que vai fazer as jovens mulheres, essas que estão se formando, que tá havendo um aumento, o que vai chamar as jovens meninas, as mulheres, para trabalharem, para atuarem na área do café, para ocuparem esses espaços de liderança que estão aí necessários, carentes, né? Qual seria, Raquel, também, já começando aqui a pensar, que estratégia teríamos nós? Seríamos nós na universidade já fazendo esse chamamento? Nós, professoras, nós mulheres, nós professores homens, fazendo esse chamamento para esse olhar específico, porque nós precisamos de pessoas e nós precisamos de mulheres, porque estamos falando da busca de um equilíbrio que ainda não existe, está claro na pesquisa da Raquel, está claro nas pesquisas que eu faço, né, que a gente percebe, está claro em quem estuda questões de gênero, porque não chega, e não chega, e a gente sabe os motivos, e aí a gente vê, principalmente, né, importantíssimo, as mulheres elas estão em todos os lugares, mas o que nos invisibiliza?
Por que ainda não conseguimos chegar? E agora, com esse movimento, com essa discussão, nós começamos a ocupar, talvez, e aí fica a minha provocação também para todos e todas que estão ouvindo, e também para a Raquel, que pensamos semelhante isso também, né? Porque as nossas pesquisas mostram resultados provocativos e reflexivos, né, Raquel? Mas o que nós não podemos começar a querer usar as mulheres nos cargos de vice, ou trazer a mulher para que ela componha. A mulher, ela vem com, né, e desde que ela tenha a oportunidade de estudar, ela tem o conhecimento, ela vem com as suas competências. E aí a gente fala de uma liderança da mulher. Nós não somos, né? Então, a gente acaba, sim, fazendo comparações em cargos de liderança, quando há homens e quando há mulheres, mas nós não temos diferenças e nem queremos ser vistas em diferenças que não toquem nas nossas competências. Mulheres não se diferem de homens quando estudam, têm a mesma oportunidade e desenvolvem as mesmas competências. Nós, enquanto seres humanos, levamos nossas características pessoais para aquele trabalho que entregamos. E deveríamos ser avaliadas pelas competências das nossas entregas, e não rotuladas pela maternidade, que é só nossa, é biológica, e precisa ser compreendida e respeitada, e não discriminada, como a gente tem. Então, e várias outras questões que tocam no ser mulher biológico. Quando a gente vem a campo, quando a gente olha para as organizações, quando a gente olha para o café, olha para a família, né, principalmente para a agricultura familiar, a gente tem que ver a entrega, né, e essas competências serem colocadas. Então, é muito pouco tempo, professor Décio, para a gente tentar, né, trazer aqui um resumo, mas da importância de tudo isso, né? E esses elementos riquíssimos que a Raquel traz aí, principalmente quando vai para a pesquisa e olha que aqueles lugares onde tem mulheres, né, há menos implemento de máquina, há menos acesso à informação, há um número menor de cooperadas. Esses números mostram o quanto a mulher ainda não é ouvida. Então, o principal ponto e a Raquel trouxe bem, estamos diversificando porque há hoje um elemento forte que clama isso. Porém, nós estamos fazendo pertencer, nós estamos incluindo, né? Há, de fato, o pertencimento da mulher na produção, na cafeicultura, não só na cafeicultura, né, mas como em todos os outros espaços. E aí, há pertencimento. Raquel, como nós poderíamos fazer, né, essa mulher se sentir pertencida? Essa mulher, de fato, ser ouvida, e não só compor. A gente já vem compondo há muito tempo. Agora é momento de protagonismo, né? Essa busca de equilíbrio de gênero, ela fala de protagonismo. O empoderamento verdadeiro vai se dar quando a gente não precisar mais dizer da importância do equilíbrio de gênero, porque ele já existirá. Então, hoje, eu vejo a pesquisa de vocês como um grande instrumento, né, para esse protagonismo, porque ela traz elementos fortes para ações públicas, para políticas públicas, como você bem coloca aqui. Então, a capacitação, a forma como as organizações olham para isso, até mesmo a compreensão da sucessão familiar. Então, são vários indicativos, vários caminhos. E aí, eu até tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com casais da agricultura familiar para compreender os papéis sociais.
E aí Ana colocou um pouco, né, a questão das tomadas de decisões, e a gente foi buscar justamente isso, né? O quanto a mulher tem né, a tomada de decisão lá junto ao marido, na agricultura familiar. E a gente vê ainda, né, ela ficando no lar, ela ainda ouvindo, mas não tendo tanta autonomia. A pesquisa aqui mostra a importância disso, dessa interlocução, por quê? Porque ela é protagonista também desse sistema, né? Então, eu teria inúmeros mais coisas a dizer, mas para fechar, falando da educação, que eu acredito que seja o nosso principal ponto, né, nessa caminhada, nessa jornada, nós fizemos uma pesquisa, e aí você coloca, né, o aumento de mulheres, principalmente engenheiras agrônomas. Nós fizemos um estudo recente com quase 400 egressas do curso de agrárias, mulheres, para a gente entender um pouco como elas percebem essa trajetória, né? Me formei numa área onde tem mais homens, vou a campo agora. Como é essa questão, né? Eu me sinto discriminado ou não me sinto? Foi interessante que nós chegamos em 2 grupos, como foi uma pesquisa quantitativa, eu não tenho muitos elementos, mas só para trazer junto aí com você o desafio da educação. As mulheres com mais tempo de formada, elas não percebem tanto o machismo. A professora a Ana colocou, né? A Ana falou da questão do machismo, elas não percebem muito o machismo, profissionais há mais tempo formadas. Já as jovens percebem mais e pontuaram bastante isso. Então, isso já é um ponto importante. Talvez as nossas jovens que vão para o café, que vão para a área, para o campo, elas já estejam percebendo os muros que podem afastá-la, as barreiras que elas encontram e podem reagir mais sobre isso. E essa pesquisa mostra que, de fato, isso acontece, então mecanismos para dar esse protagonismo seriam a melhor possibilidade que nós temos aqui. Então, Raquel, são essas provocações, e aí também aqueles e aquelas que nos ouvem, como isso soa para vocês, né? Quando vocês olham do lado e quando a gente está falando de diversidade, quem é que vocês veem? Eu sempre digo isso, né? Quando olha do lado e vê, é diverso, né? Quem está do meu lado, quem trabalha do meu lado, o que é, qual é a maioria em termos de quantidade? E, bem, Raquel, para começar, e com certeza, estou vendo as perguntas aqui, a Ana colocando os pais, a educação com certeza, já dizia, né? A gente tem aí as feministas que vão dizer que é pela educação que nós vamos trazer, de fato, uma sociedade que pense igual, onde os homens venham como aliados e as mulheres consigam mostrar, né, as suas competências de uma forma, pelas suas entregas, e não pela condição que sempre nos colocou na esfera doméstica e que chamou esse trabalho, e chama o trabalho doméstico de secundário, sendo que é um trabalho também extremamente importante, porém, entendido que pode ser feito por homens e mulheres. Isso no campo, isso no meio urbano, isso em qualquer lugar. Parabéns aí, Raquel, só para começar. Muito obrigada, professora Eliane. Cristiane. Antes de passar para a Raquel, eu quero só fazer alguns poucos comentários, porque você relembrou aqui alguns pontos importantes. A Universidade do Café, esse é o nosso 23º evento anual seguido, né? Então, o primeiro foi em 2000, e a cada ano, né, nós fazemos uma pesquisa com um tema de interesse para agronegócio café. Há vários anos, a gente vem trabalhando com sustentabilidade, pela primeira vez trabalhamos com a questão de gênero, né, equilíbrio de gênero. E o início, realmente, quando a gente começou, era um tema desafiante, mas o nosso propósito era dar um passo além, porque tem muitas pesquisas, a gente tem visto muitas pesquisas, né, mas o que nós pensamos é um trabalho de um ano, como que a gente pode contribuir e dar um passo além para reduzir
esse desequilíbrio de gênero. Então, por essa razão, o trabalho foi propositivo, né? Então, foram elencadas as estratégias e políticas públicas que estão à disposição para todos, né? Eu convido a todos que vejam o documento, porque já está pronto as estratégias para que as pessoas possam ver e implementar nas suas vidas, nas suas empresas, nas suas organizações. Então, tem um conjunto muito interessante de ações do dia a dia, tanto para o produtor, quanto para a indústria, para o supermercado, para o varejo, para o consumidor. Então, a gente viu ao longo do trabalho, né, e uma questão que o Williamson coloca muito, é que a mudança cultural demora muito para acontecer. Então, o Williamson estima que de 100 a, não menos que 100 até 1000 anos, né, para que as mudanças efetivamente ocorram na cultura, nos beliefs, né, na questão cultural. Mas as estratégias das empresas podem fazer com que essas mudanças aconteçam num intervalo muito menor, de até 10 anos. Então, quando as estratégias são implementadas pelas empresas, as coisas realmente acontecem. Não só as empresas, mas as famílias também. Então, é por isso que a gente pensou nesse relatório em colocar as estratégias também para o cafeicultor. Então, o cafeicultor que está lá na sua fazenda, o que ele pode fazer? Ele pode ver se ele está pagando a mesma coisa para as mulheres e para os homens que estão colhendo o café. Então, a base é igual? Se o trabalho é igual, por que o salário não vai ser igual? É claro que tem diferenças, então vamos olhar as diferenças, né? Mas não por ser mulher ou homem, e sim pelo trabalho. E também, ao chamar os filhos, quantos exemplos a gente viu nos painéis das cafeicultoras? Não, eu fui porque não tinha mais ninguém, ou meu pai primeiro chamou meu irmão, ele não quis trabalhar, ele quis ser médico ou dentista na cidade, depois é que eu fui. Então, ao chamar, no processo de sucessão, os pais precisam envolver os dois, filhos e filhas, né? Porque a mulher tem que ir para a parte de RH, enquanto o homem vai para a parte de campo, né? É uma situação que a gente vê tanto. Então, as pessoas precisam se perguntar nas suas casas, né? Nas suas vidas, como que isso pode ser mudado? Senão, não vai acontecer. Né? As mudanças precisam acontecer em todos os níveis, dentro de casa, nas empresas e nas instituições. Ou a gente não vai avançar, né? Mas vou passar para a Raquel, porque eu tenho vários pontos, depois a gente continua. Vou passar a bola para você, Raquel. Obrigada, Cris. Obrigada, Eliane. Bom, eu vou tentar sintetizar um pouco dessas inquietações que a Eliane traz na sua fala, né, muito provocativa, e eu não esperava diferente, viu, Eliane? Esperava realmente que a gente pudesse fazer aqui algumas provocações, mas, obviamente, tentando encaminhar, né, para possíveis soluções, né, como a Cris diz, nosso intuito é realmente acelerar esse processo, porque a mudança cultural ela levaria muito tempo por si só, né? Mas eu quero fazer até uma volta, né, em termos aqui de trazer esse assunto à pauta na cafeicultura mundial e relembrar aí um evento que a própria Ilha Café realizou em 2014, que foi chamado de Quiet Revolution, né, a revolução silenciosa que vinha acontecendo na cafeicultura. Então, em relação à primeira pergunta, né, a primeira provocação que a Eliane traz, como inserir as mulheres? Aí eu digo que precisamos, como a Paula disse aí no chat, nós precisamos convidá-las para a festa. E convidá-las para a festa é reconhecer que existem inúmeras possibilidades de falar sobre gênero, ou num primeiro momento falar sobre mulheres, considerando a categoria binária do sexo mesmo, porque é uma forma da gente dizer, olha, esse assunto faz sentido e é do seu interesse, vem aqui, vamos conversar sobre isso. O assunto é silencioso, ele começa lá dentro de casa, né, conversa silenciosa, mas ele provoca uma revolução quando ele é amplificado por organizações que trazem esse debate para o centro, como fez a Ilha Café e várias outras organizações no mundo, têm feito na cafeicultura. Tanto é que estamos aqui em 2002 fazendo isso, né, e abrindo esse debate, disponibilizando esse debate para que pessoas interessadas no assunto possam também ouvir sobre a importância de ter o gênero como uma pauta
nas ações de sustentabilidade, nas ações sociais dentro da cafeicultura. Um segundo ponto, e aí vem também, vou pegar a fala da Paula, que eu acho uma metáfora interessante, né? Não basta chamarmos as mulheres para a festa ou fazer só uma festa de mulheres, né? Estarmos aqui só entre nós conversando e fazendo um diálogo entre mulheres ou, por exemplo, no campo, somente produtoras. A gente precisa convidá-las para dançar, né? E aí eu vejo que o convidá-las para dançar, ele vai no sentido de desnaturalizar estereótipos. E falar sobre isso é uma forma de desnaturalizar, né? Então, a própria questão do cuidado que foi referido aí, né? Se a gente imagina, ou se a gente tem consciência, especialmente agora nós que somos mulheres, que temos vários outros papéis, além do papel profissional, como possibilitar que uma mulher que, por exemplo, uma agricultora familiar que vive no campo, que cuida da casa, cuida dos filhos, que tem toda uma rotina intensa ali de afazeres domésticos, mas ela está na lavoura, ela apanha café, ela faz o pós-colheita, e depois ela vende o café, mas se você pergunta para ela, qual que é a sua contribuição aqui nesse negócio? Eu ajudo, né? Eu ajudo. Então, o desnaturalizar a ajuda é fazê-la entender que ela tem, como eu disse, uma identidade profissional, um papel profissional importante, e que ele contribui para a própria, para a economia familiar e contribui para a economia, né, do mundo. Um trabalho muito interessante nesse sentido são as cadernetas agroecológicas que são citadas, foi um projeto premiado pela ONU, é um programa que ensina as mulheres a contabilizar, mulheres de agricultura familiar, a contabilizar todos esses movimentos, todas essas movimentações que elas fazem em relação ao seu trabalho e essa comercialização de bens que elas produzem. Então, ao fazer esse processo de quantificar, né, de mostrar com números o quanto essa contribuição ela é expressiva, isso traz a dimensão econômica e a dimensão de que não é ajuda, é uma coparticipação. Eu acho que a gente precisa falar mais no âmbito familiar, e aí estendendo inclusive para a dimensão do cuidado, que não é uma responsabilidade de homem ou de mulher, feminina ou masculina, mas é uma coparticipação, assim como no trabalho, é uma coparticipação. E, nesse aspecto, a questão das competências, né, aparece como a possibilidade de fazer essa transformação de uma maneira mais efetiva. E quando falamos em competências, como eu disse, se trata dessas mulheres terem, num primeiro momento, consciência de que elas são capazes, terem consciência de que elas fazem muito, terem consciência de que elas não estão sozinhas, terem consciência de que elas podem contribuir para uma mudança estrutural, e estou vendo aqui no chat que algumas pessoas falam sobre isso, e sim, esse assunto ele precisa perpassar os debates onde também tenhamos homens envolvidos, porque os homens são ainda a maioria dos tomadores, a grande maioria dos tomadores de decisões, sejam nas cooperativas, nas associações e assim por diante. Então, eu entendo que, sintetizando, e já passo para o professor Décio, chamar as mulheres, colocar o tema em pautas importantes, como essa que a gente está fazendo, chamar as mulheres, mostrar que o movimento está acontecendo, né, amplificar essa revolução silenciosa. Segundo, desnaturalizar esses estereótipos e esses papéis sociais construídos como sendo femininos ou masculinos. E o terceiro, de fato, é que a gente possa trazer para o debate essa discussão em fóruns de decisões, em que estejam presentes homens e mulheres com um olhar sobre a importância dessa contribuição, né, que o gênero, que o maior equilíbrio de gênero pode gerar. Só para trazer, na verdade, duas questões que duas participantes colocam,
E uma delas, a Mariana Timóteo, fala justamente da questão da mulher que pode ser utilizada como vitrine se forem poucas em colegiados, podem não conseguir aprovar suas pautas. Isso me lembrou o nosso debate num dos painéis com respeito à participação das mulheres nas assembleias das cooperativas. Elas têm uma certa dificuldade, não é? Então, talvez Raquel possa comentar. E, ao mesmo tempo, eu já quero passar aqui da querida Josiane, que participou conosco desse trabalho também. Ela levanta, e aqui é uma questão para a Ana, que teve tanto sucesso o evento da Women in the World of Coffee, e a pergunta dela é quando que vai ter outro, né? Então, talvez a Raquel possa fazer o primeiro comentário e depois Ana fazer o segundo. Posso? Já vamos começar o equilíbrio aqui, já de gênero, né? Entre os moderadores. Posso incluir aqui o comentário, Raquel? É que tem uma outra pergunta que eu acho que você poderia já comentar também, porque a gente já está caminhando para o final, assim, na sua fala você comenta. A Miriam Aguiar está fazendo uma pergunta, ela disse o seguinte, que eu vou resumir que a pergunta é um pouco longa, mas ela está dizendo que o sistema agroindustrial, normalmente sistema financeiro, não é inclusivo, e ainda mais com diminuição de custos de produção, exclui a base, então exclui muitas pessoas, o meio ambiente, inclusive mulheres. Acho que aqui ela está dizendo que as mulheres normalmente têm um custo de produção mais alto e assim não conseguem participar do mercado. Então, como é que... Ela está perguntando como você vê esse paradoxo na discussão da sustentabilidade. Obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada, professor Décio. Bom, começando aí pela pergunta sobre a participação nas assembleias, nas cooperativas, da dificuldade, vamos dizer assim, de muitas vezes as mulheres se posicionarem, né, de serem ouvidas. Pelo que nós identificamos nas nossas pesquisas, não só nessa, mas em outras também que a gente vem fazendo, é interessante que o movimento, às vezes, ele começa com separar para depois integrar, né? Então, assim, ter o assunto de gênero como uma pauta específica dentro da cooperativa é importante para justamente mostrar para essas mulheres que elas têm uma voz ali dentro. Agora, qual que é o espaço dessa voz? E aí eu vou usar aqui, né, uma brincadeira que uma amiga minha fala muito, assim, não adianta dar chapéu cor-de-rosa, né? Não, as mulheres não querem chapéu cor-de-rosa, elas querem ter voz e serem ouvidas nas pautas referentes ao negócio. Então, eu tenho visto alguns movimentos interessantes, alguns de cooperativas, que trabalham realmente com um processo de qualificação dessas mulheres para negócios, se a estrutura da propriedade possibilita isso, se a estrutura da cooperativa entende que há um espaço para que essas mulheres cresçam no que se refere aos negócios. Então, é uma ação pontual, mas uma ação estruturada. Porque nesses ambientes onde as mulheres começam falando entre elas, elas ganham confiança, elas passam a entender mais da produção, elas passam a entender mais do vocabulário, e quando elas são colocadas na Assembleia Geral, elas já estão mais confiantes, elas já estão sentindo que aquilo que está sendo tratado ali diz respeito também a ela. Então, esse é um processo importante que as cooperativas podem fazer. Assim, não adianta, alguns casos eu tenho visto, assim, as cooperativas, as associações, enviando convite, não somente no nome do cooperado, que normalmente é um homem, mas chamando o cooperado e a esposa, né? Ou às vezes fazendo dois convites, um para ele e um para ela também sentir que aquele evento passa por ela, né? É do interesse dela. Então, esse é um aspecto que eu vejo que vai no caminho de não simplesmente dar espaço e dar voz, mas prepará-la para o discurso, né, para ela sentir que aquele espaço, que aquele fórum diz respeito a questões, e que não são questões
somente do gênero, mas que são questões da qualidade, que são questões da certificação, que são questões da gestão do negócio, né? Quantas dessas fazendas, desses cooperados que estão nas cooperativas, as mulheres fazem um papel importante ali na gestão de custos, na gestão financeira, na gestão de pessoas. Então, elas têm informações importantes sobre esses negócios, né? Então, elas precisam realmente ser preparadas, tomarem consciência dessa voz para que elas possam estar mais confiantes ao participarem dessas assembleias. Sobre o segundo encontro aí da Revolução Silenciosa, eu vou deixar a Ana responder. E a pergunta da Miriam sobre o sistema financeiro, né, não ser inclusivo. Inclusive, Miriam, eu vou comentar com você. Primeiro, que bom que você está aqui, né, bem-vinda, sempre um prazer falar com você e com todos e todas que estão aqui. Mas eu queria comentar com você, Miriam, uma preocupação, né, que eu tenho há muitos anos pesquisando esse tema e trazendo para o centro da discussão a própria dimensão da sustentabilidade, né? Até que ponto a sustentabilidade não é um apelo muito mais mercadológico do que realmente uma preocupação efetiva com o bem-estar e futuro da humanidade, né? Eu digo isso porque, infelizmente, diante de um cenário como que a gente está vivendo agora na agricultura, né, impulsionado aí, a gente estava antes do painel comentando, essa noite outra geada, o ano passado já um ano difícil para a cafeicultura, e o que acontece é que será que a gente não corre o risco de retroceder, por exemplo, com o preço dos insumos crescendo absurdamente? E até que ponto essa pauta da sustentabilidade ela vai refletir uma preocupação real e não um apelo mercadológico? E aí eu te falo isso pensando nas políticas de crédito especificamente, que, embora existam políticas públicas voltadas para mulheres, né, o Pronaf Mulher, citando aí uma delas, que é para crédito, eu procurei fazer uma análise segmentada, né, de dados para a cafeicultura, e o que eu pude perceber é que ele é pouquíssimo utilizado por mulheres na cafeicultura, inclusive no estado de Minas Gerais, que é o maior estado produtor, né? E aí a pergunta que vem, que é uma lacuna do nosso estudo, a gente não tem resposta, mas é uma pergunta importante de ser feita. Se tem o crédito, se ele esteve disponível, está disponível, por que ele não é usado? Será que falta o acesso à informação? Faltam pessoas capacitadas para elaborarem os projetos para essas mulheres? Falta o acesso dessas mulheres às cooperativas e às associações? O reconhecimento dessa mulher de que ela pode ser a protagonista dessa mudança na propriedade? Falta um conhecimento dela sobre a gestão daquela propriedade para que ela possa tentar equilibrar esses custos e, mesmo diante do cenário externo, né, de todas as dificuldades, ela produzir um café de qualidade, agregar um valor no preço a partir desse diferencial, né? Então, são muitas questões que se colocam, mas que realmente eu entendo ser hoje um dos maiores desafios da sustentabilidade. E aí, no meu entendimento, isso passa também por formação, passa por educação e passa por pautas de líderes dessas entidades, dessas cooperativas, organizações e dos próprios produtores que sejam realmente imbuídos de um propósito de fazer uma agricultura virtuosa, né, que é o termo que se tem sido utilizado, e que leve em conta também as questões sociais do gênero. Então, não sei se eu respondi, mas eu queria deixar essa mensagem, né, que eu acho que é um ponto importante para a gente olhar também daqui para frente, se a gente realmente vai conseguir fazer com que a sustentabilidade seja realmente sustentável. Obrigada, Raquel, ótimas considerações. E até eu vou relembrar outro ponto do nosso trabalho, que as cafeicultoras têm necessidades diversas, né? Então, cada região tem
as suas lacunas e as suas principais dificuldades. Uma das nossas sugestões é que as instituições levantem esses dados, porque como é que eles vão saber quais estratégias a serem implementadas, por exemplo, apoio ao crédito, né, conhecimento sobre educação financeira. Para conhecer as lacunas, é preciso conhecer, a gente precisa pesquisa. Então, são necessárias mais pesquisas que possam identificar essas lacunas especificamente, né? Não adianta terem regulamentações gerais que não vai resolver o problema. A gente precisa saber em cada região qual é a maior deficiência e como aquilo vai ser solucionado. Então, tem que ter uma lente de aumento para a gente entender essas lacunas, né? Esse tema rende tanto, infelizmente, o nosso... Tem a pergunta para a Ana, que foi Tem a feita. pergunta para a Ana. Quando vai ser o próximo evento, Ana, das mulheres? O primeiro teve representantes de 16 países, certo? Em 2014, que nossa querida Josi lembrou. Verdade. Foi um evento excelente, foi um evento realmente muito, muito importante. Agora, na Fundação Ernesto Illy, a nova geração, que é somente de mulheres, vai começar a trabalhar. Então, nós esperamos que possamos fazer, com a ajuda de todas as pessoas, novamente um evento, mas infelizmente não presencial, porque a Fundação Ernesto Illy não tem dinheiro. Então, temos que fazer o máximo possível com o pouco dinheiro que nós temos. Mas obrigada a Josiane por ter lembrado um evento muito, muito importante. E quem sabe eu vou conversar com as jovens para ver se elas podem ajudar a dar ideias para organizar um novo evento sobre as mulheres, e não somente as mulheres no café, mas realmente ver como as mulheres podem trabalhar juntos, mão na mão, com o esposo, com os produtores, ou seja, ser respeitadas, mas não somente porque é a esposa do fulano, mas porque está trabalhando bem e tem uma boa responsabilidade no trabalho que ela faz. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. O evento, com certeza, será um sucesso, e pelo formato webinar é bom que vocês poderão alcançar mais pessoas também, né, de vários países. Tenho certeza Sim. que vai ser ótimo. Você vai me ajudar? Ajudo. Pode contar bom. comigo. Tá bom. Pode contar Okay. comigo. Vamos lá. Obrigada. Estamos caminhando para o final do nosso evento, né? O nosso tempo realmente está no limite, então eu convido os participantes da mesa para colocarem suas últimas colocações, e para que realmente a gente possa finalizar. É uma pena, nós tem vários pontos interessantes no chat, mas vai ter que ficar para outro evento depois. Eliane, por favor. Bem, Ana, pode contar comigo que eu ajudo, e a gente levanta dinheiro para fazer, a gente tenta dar um jeito. É muito importante, e será maravilhoso, imagina, e será maravilhoso um evento de mulheres onde a maioria seja homem ouvindo. É um objetivo, é uma meta que a gente tem, que a gente fale para os homens, né? Traga aí a importância disso. E eu só queria fechar, primeiro agradecer, parabenizar a Universidade do Café, né, em nome de todos que estão aqui, todas, que trabalho lindo, excelente, assim, já de
né? Que do começo ao fim. Então, a gente divulga, mostra isso, e eu acho que a sociedade só tem a ganhar. E dizer que a questão da autoestima é muito importante para a mulher. A Raquel trouxe vários elementos ali, né? E eu queria fechar falando disso. A questão da autoestima, porque muitas vezes somos subjugadas porque nós não temos nem o espaço, nem a oportunidade de chegar e mostrar. Então, a gente precisa trabalhar também a autoestima da mulher, que é isso uma alavanca importante para esse protagonismo. E os instrumentos, as estratégias aqui trazidas, né, elas só vão corroborar isso. Então, que a gente possa cada vez mais, de fato, mostrar entre as mulheres, de mulheres para as mulheres e também de homens, que a autoestima, né, que nós temos sim nossas competências e os subjugamentos devem ser guardados e ignorados, porque a gente é muito mais que isso, né, em toda a área, em todo o setor. Então, meu agradecimento, minha gratidão por esse momento, professor Décio, que a gente tem a oportunidade de estar mais próximo agora aqui no nosso programa, Raquel, que é uma parceira aí de trabalho, Ana, que foi um imenso prazer, não pude conhecê-la numa oportunidade que nós tivemos aqui na Exalc, mas foi um grande prazer conhecê-la agora, Cris, pelo convite, e agora também mais próximas, e ao Samuel, que está lá na Itália também, né? É um prazer conhecê-lo, e o meu agradecimento aí a todas e todos que ouviram, espero que a gente possa ter, né, que eu possa ter ajudado a pensar aí um pouquinho, né, para além de tudo isso que nós temos. Obrigada. Muito obrigada, Eliane. Professor Décio, professor Samuel, gostariam de colocar mais algum ponto? Ana, gostaria? Hoje a palavra é sua, Cris. Eu agradeço a todas e fiquei muito feliz com o evento. Eu também fiquei muito satisfeito, agradeço muito a participação intensa de todas e todos, e vamos em frente. Vamos em frente, caminhando para uma redução de desequilíbrio de gênero, né, um mundo mais equilibrado, equitativo e com sustentabilidade, né? Muito obrigada a todos, os comentários são ótimos aqui no chat, nós que agradecemos a participação de todos, agradeceremos os comentários se vocês lerem, quiserem trocar ideias, por favor, entre em contato conosco, estamos à disposição, e até o próximo. Muito obrigada, tchau. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Prazer enorme. Um abraço. Abraço a Obrigada. todos e todas. Obrigada. Tchau, tchau.